Voltamos para nossa culinária e hoje polenta mole, ovo pochê e cogumelos. Ó que a gente já começou aqui, já fritou o peixinho. Já fritou o peixinho, polenta já tá pronta e agora ovo pochê. O que é importante do ovo pochê? Água fervendo, um pouco de vinagre e sal. Vinagre, qual vinagre você tá usando aí? Vinagre branco, vinagre de vinho. Pode ser de vinho, de álcool. Tá. Se você colocar vinagre de maçã ou outros vinagres, vai acabar passando sabor também pro ovo. Eu prefiro mais neutro. Tá bom. Vinagre branco. Boa. Tem que esperar ferver. No que ela ferver, Pochê, hein? Um pouco Pochê. da polenta? Tem algum Fala. segredinho assim? Que tem umas que ficam meio embolotadas, é assim. Você cozinha, Lô? Polenta. Não é muito. Não é mesmo? Polenta é paciência, é ficar mexendo, ficar Gente, cuidando, tudo que aparece fogo pra mim agora é sobre baixo. paciência. Ah, é? É um sinal do universo. É um sinal do universo. Tudo é paciência pra mim, sabia? Então é fogo baixo, ficar cuidando, manteiga, né, pra ela ficar mais cremosa. Então Devagar, né? devagar, Sempre. porque se você coloca a farinha com água fria, você vai ficar mexendo, aí você vai falar assim: "Ah, precisa de mais farinha", você vai colocar farinha, você vai colocar farinha. Quando começa a ferver, que ela começa a encorpar, aí vira uma pedra dura que você não consegue bater. Entendi. Então você espera a sua água, o seu caldo ferver, aí você vai jogando farinha aos poucos e vai mexendo e vai sentindo conforme ela for incorporando, Tá. né? Conforme ela for espessando, Então, muita paciência. Como na vida, né? como tudo na vida. Como tudo na vida. Ovo pochê. Qual que é o segredo para fazer ovo pochê? Então, de preferência, ovo em temperatura ambiente, água É verdade que ovo a gente não pode colocar na geladeira? Olha, eu não costumo colocar. O problema da geladeira não é o simples fato dele estar lá dentro. O problema é que as pessoas colocam na porta. Porque é o lugar que tem pra colocar, inclusive vem na geladeira. Né? Então, mas o que acontece? Quando você coloca na porta, primeiro, é o lugar que tem maior variação de temperatura. Sim. Segundo, a Me porta falaram fica isso. toda hora abrindo e Batendo. fechando, abrindo e fechando. Então o ovo fica toda hora chacoalhando e aí ele estraga mais rápido, pela troca de temperatura e por ele não parar quieto. Então, ovo não pode ir na geladeira. Só de você colocar na prateleira ao invés da porta, você já vai sentir uma diferença. Vou testar. Se você tem um consumo alto, né, de ovo, você nem Tem. precisa colocar na geladeira. Todo mundo tem hoje em dia, todo mundo consome bastante, né? Eu Ó, acredito. lá no hotel a gente não coloca na geladeira porque a gente utiliza mais ou menos de 600 a 900 ovos por dia. Uau, Graciane. Então, Graciane Barbosa, ela tá super bem na pessoas famosas. é muito ovo mexido, muito bolo, né? Muita receita, empanado, tem um monte de coisa. Bom. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um furacãozinho. Então aqui já tem o vinagre, já tem sal. E a água tem que ser fervendo. Água fervendo, só que no que ela ferver, você abaixa o fogo. Então aqui tá o furacão e você quebra o ovo bem No olho do furacão. pertinho, no olho do furacão. Deixa bem baixinho, sem ferver. E aí, Quando tiver pronto, você me chama? chama. Pode ser? Pode ser. Vambora! E agora vamos falar de saúde no quadro Segredo do Bem-Estar com o Dr. Lucas Rezende. E hoje o tema é canetas emagrecedoras. Roda, vai! Bom dia, doutor! Seja Bom muito dia, bem-vindo. Obrigado. Hoje eu fiquei até com vontade de ficar pro almoço, hein? O cardápio tá Degustou, bom. você viu? Chique demais. Chique. É difícil. E saudável, hein? E saudável também, né? Isso que é importante. Dá pra ser Proteína saudável. boa, gordurinha boa, um carboidrato ali pra ajudar. Gostei. A gente tava com saudade de você, viu? Viajou bastante, aproveitou. Aproveitei a lua de mel, ficamos uns dias fora. Que bom. E agora estamos de volta. Renovadíssimo. Exato. E já com as canetas emagrecedoras, que é uma febre. Tema polêmico, uma febre aí que a gente vê. As canetas, elas são medicamentos, na realidade, que são extremamente efetivos no combate à obesidade, né? Que é uma doença mundial, uma epidemia, e crescendo cada vez mais. Porém, temos visto o uso de forma indiscriminada, o uso de forma sem acompanhamento, e aquilo que pode trazer benefício para a saúde, na realidade, acaba prejudicando a saúde quando feito de forma incorreta, errada, com doses desajustadas. Então a gente vai falar sobre essas canetas e sobre esses medicamentos específicos e como eles podem contribuir. Bom. E
quais são e para quem são as indicações, né? Existem indicações específicas do uso de medicamentos. Sim. Pode passar o próximo. Então, a primeira medicação, primeiro para quem são, né? Pra Quais quem as são? indicações? Quem que deve de fato usar? O que as diretrizes falam? Primeiro para as pessoas que têm um IMC acima de 30, né? Que isso é obesidade, é uma indicação que é o para IMC? obesidade. O IMC é o índice de massa corpórea, onde a gente avalia através de um cálculo, coloca no Google como calcular o meu IMC. E você vai, se o seu IMC estiver abaixo de 25, tá normal, entre 25 a 29,9 sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Então existem indicações, primeiro para o IMC acima de 30, maior ou igual a 30, você já tem indicação de usar o medicamento, porque obesidade é doença, é patologia, existem desajustes metabólicos que os medicamentos vão ajudar a gente a controlar isso e trazer esse benefício aí no processo de perda de peso, de emagrecimento. Além disso, pessoas que também estão em sobrepeso, com o IMC, o índice de massa corpórea de 27 quilos eles mais algumas comorbidades que são comorbidades, doenças associadas. Então, se você tem um IMC de sobrepeso, com algumas doenças associadas, como diabetes, hipertensão, alteração de colesterol, triglicérides, apneia do sono, dentre outros que também foram incorporados aqui na nova diretriz de 2025, que a gente vai ser atualizada, essas indicações, também precisam de um medicamento para tratar essa doença. E a circunferência abdominal, um ponto importante. Às vezes você fala, o meu peso está normal, meu IMC está normal, mas a sua circunferência abdominal, relação cintura-quadril que a gente fala, Diz e o que seu é a gordura percentual mais de perigosa gordura que tem. corporal está aumentado. E já existem estudos que mostram, por exemplo, um percentual no homem acima de 35, na mulher 45, também considerado como obesidade. Então, se você tem uma circunferência abdominal aumentada, e a gente calcula nos homens uma circunferência aqui de 94 centímetros acima disso, e nas mulheres acima de 80 centímetros, você tem uma gordura acumulada na região visceral, no fígado. E é a mais perigosa, É a não mais é? perigosa, então existem indicações também específicas quando a gente associa ali em síndrome metabólica, circunferência abdominal com 2 ou mais doenças associadas já é uma indicação. E se você tentou perder peso algumas vezes com tratamento não farmacológico, ou seja, com dieta, alimentação, estilo de vida, restrição calórica, e você não teve sucesso quando feito de forma adequada, também é uma indicação de usar o medicamento. E hoje a gente também tem estudos mostrando sobre as microdoses de algumas medicações, como a tirzepatida, que é a molécula conhecida do medicamento Mounjaro, né? Para benefícios ali, melhor de resistência insulínica, sensibilidade e perda de peso também. Então, essas são as indicações formais específicas que estão ali nos guidelines, nas pessoas que precisam de fato usar essa medicação, tá? A gente, só lembrando que acho que a maioria das pessoas coloca muita expectativa na caneta. Exato. E aí não tem uma alimentação adequada, não pratica Exato. atividade física, não tem um sono importantíssimo reparador. lembrar que o medicamento, ele é um meio para que você consiga atingir ali saúde, qualidade de vida, mas todo o restante precisa estar ali equilibrado, desde a alimentação, o equilíbrio nutricional, o descanso do sono, a atividade física adequada, a mudança de estilo de vida, ela precisa estar incorporada para que você consiga manter os resultados depois usando o medicamento. Então, ajuste de nutrientes, vitaminas, o equilíbrio hormonal, tudo isso é importante. Manejo de estresse, ansiedade, apetite, a saúde mental, compulsão alimentar, isso também precisa estar controlado, estar ajustado. É o que nós chamamos de cuidado integral. É um tratamento global da obesidade, os multifatores, é uma doença multifatorial. Tem vários fatores envolvidos que precisam ser ajustados. O medicamento é um detalhe, não é o que vai te fazer perder peso, mas é o que vai te ajudar, é uma ferramenta para que o seu organismo, o seu metabolismo seja ajustado e você, de fato, encontre ali saúde em um tratamento adequado, tá? Boa, doutor. Então, a primeira São medicação, quantos tipos, a gente vai falar das 3 principais que a gente tem no Brasil, tá? A primeira pode passar. Deixa eu ver A primeira que a gente tem é um tratamento médico para obesidade, é uma ferramenta, não é um milagre. E é necessário um acompanhamento médico, um ajuste individualizado de dose. Eu acho que a gente está no final. Volta para o primeiro slide que a gente tem ali. O nome das a canetas. liraglutida, que é a primeira. A primeira é liraglutida? É a liraglutida, que é uma medicação. Acho que é além dessa, não? É essa, não? Não. Não, volta para o anterior. Então cortaram. Então vamos lá, ó. Vamos Eu vou nós falando aqui. É melhor. Então olha só, a primeira caneta é a liraglutida. A gente tem que é o nome comercial Victoza e Saxenda. Victoza especificamente para diabetes, Saxenda
para o tratamento da obesidade. Essa é a mais antiga, A não? mais antiga, a primeira, exato. Isso, é um análogo de GLP-1. O que é GLP-1? É o hormônio que a gente já produz aqui no nosso organismo. Quando você faz a digestão lá no final do intestino, estimula a liberação desse hormônio e ele vai dizer para o seu corpo, para o seu cérebro, eu estou saciado, a comida já foi digerida. Então ele aumenta a saciedade. Então esse GLP-1 criaram esse análogo, que é a medicação. Então o nome comercial é Victoza Saxenda e a aplicação é diária, subcutânea. Todo dia um pouquinho. Todo dia uma dose e essa dose vai tendo um aumento progressivo. Quais são os efeitos que podem ter colaterais? Náuseas, refluxo, vômito, dor abdominal, Depende cólica. de cada um. Isso depende. Então é por isso que é importante um acompanhamento, porque existem os riscos de efeitos colaterais. Você pode ter colaterais ao longo do processo, não é a mesma dose para todo mundo. Ao longo do tratamento precisa ter um ajuste de dose. Depois que você chega ao peso adequado, é necessário um processo de manutenção, de diminuição progressiva de dose, e isso é um ponto que muitos pecam, né? A medicação ela inibe um pouco o apetite e você acaba ficando sem comer, não faz o ajuste adequado de nutrientes, por exemplo, a demanda de proteína que a gente precisa para não perder massa muscular, não está treinando, então você simplesmente fica sem comer, perde peso, mas perde massa muscular. Isso que eu falar. E gente, tem que fazer estoque de colágeno, entendeu? Massa magra é tudo que a gente tem. Exatamente. Aí a pessoa para de tomar a medicação, em 30 dias engorda, reganha todo o peso que ela perdeu. Ou até o dobro, né, e também. muito menos. Exato. Agora, uma pergunta. Não sei se E detalhe, não é porque a medicação dá rebote, é porque na maioria das vezes as pessoas voltam a fazer aquilo que elas faziam antes. Então relaxa, volta a comer mal. O próprio bariátrico, quando você faz cirurgia bariátrica, depois de 4 a 5 anos, a taxa de reganho de peso é altíssima. Se você não continuar o tratamento, a manutenção, sempre ali adequando o estilo de vida, a necessidade ou não do uso contínuo de medicamentos também, porque é uma doença crônica, então o tratamento é para a vida toda, prolongado, como se fosse uma pressão alta ou um diabetes. Você vai tomar o remédio ao longo da vida. Tem que mudar o estilo de vida. O estilo de vida coisa. é prioridade. Uma Exato. pergunta agora particular. A liraglutida, né, o Ozempic, dá uma... Essa é a Saxenda e a Victoza. Essa A Saxenda próxima Victoza. é a semaglutida, que é o Ozempic. Pode passar para ela e a gente vai falando. Dá um cansaço ou depende da pessoa? Pode dar sim o cansaço, às vezes até um humor um pouco oscilante, deprimido, mas um dos pontos principais que elas causam isso é porque você está comendo muito pouco. A dose pode estar alta, você está comendo muito pouco ou ingerindo muito pouca água. Ela inibe o apetite, então você às vezes também fica com pouca sede e acaba, depois disso, ficando cansado. E aí não adianta, né? Você cansado, sem disposição, tá lá magro, sem Não disposição consegue pra treinar. nada, não Exato. funciona, gente. Então é isso. Tá. A nossa segunda, que É a é a semaglutida. É uma caneta, na realidade, parecida com a Saxenda e a Victoza, mas é uma evolução. Ela entrega um pouco mais de perda de peso do que a liraglutida. É um análogo de GLP-1 também, com nomes comerciais de Ozempic, especificamente para diabetes, e o Wegovy para obesidade. Então é a mesma substância, porém com nomes diferentes. E A essa é aplicação é semanal. Tá. Exato. Os efeitos adversos também, náusea, os pacientes têm um pouco mais de constipação, um intestino lento, ressecamento, por isso também é importante equilibrar o intestino, ingesta de água, o que você está comendo ali para ter um trânsito intestinal adequado, vômito, dor abdominal. Então existem possíveis efeitos colaterais. É todos os pacientes que sentem? Não. Tá. Cada um sente de uma maneira e é por isso a importância do acompanhamento médico para que esses efeitos colaterais sejam ajustados. Então, mudando dose, ajustando dose, manejando com medicamentos para que o tratamento seja feito. Quanto tempo a gente utilizando a caneta, a gente sabe se tem, né, se tem algum efeito na gente ruim, né? Na primeira semana você vai sentir o efeito você já fica colateral. A sabendo. primeira aplicação, os pacientes já E ela sentem... também já diminuiu o apetite na primeira semana? Depende. Principalmente quando a gente começa ajustando as doses. Eu gosto de iniciar com doses mais baixas para entender como o paciente responde, para que a gente possa progredir aos poucos nas doses sem ter tantos efeitos colaterais. Tem pacientes que não sentem colaterais com doses muito altas, tem pacientes que com doses baixas já sentem o efeito colateral. É de cada um, a Então, sensibilidade de cada um. não é uma receita de bolo. É por isso... E é onde as pessoas erram. Pega do amiguinho, não, vou comprar aqui a caneta, meu amigo tomou, Minha emagreceu. amiga emagreceu. É. Tá ótimo. A próxima
E a que hoje entrega mais resultado é a tirzepatida, com o nome comercial de Mounjaro, né? Ela, na realidade, não é só mais o GLP-1. Eles uniram duas incretinas, o GLP-1 e o GIP, que são hormônios que vão aumentar a saciedade, vão diminuir o esvaziamento gástrico, né? Então a comida fica por mais tempo ali no seu estômago e você se sente mais saciada por mais tempo. Além disso, sinalizam ali no hipotálamo, que é o centro da saciedade, que você está mais saciado. Então, além do efeito de diminuir o esvaziamento gástrico, ele também atua na saciedade. E a aplicação também é semanal, inclusive chegou esse ano no Brasil, né, nas farmácias do Brasil, o Mounjaro, que é essa caneta, que é a caneta que mais, na realidade, hoje, comercialmente falando no Brasil... Essa é o Mounjaro. Ela é o Mounjaro e a gente... Bonita, né? Até a beleza dela. A gente aplica semanalmente a caneta na região subcutânea aqui próximo ao umbigo. E a quantidade também? É a mesma do Ozempic e das outras? É por isso que também há uma progressão de doses, né? 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 miligramas. Tem mais de 5 opções de dose para que o paciente vá progredindo. Então, iniciar com doses adequadas, ajustar durante o tratamento, entender no período de manutenção, mas meu amigo tomou, engordou, tudo de novo. A medicação deu efeito rebote, deu porque fez errado. E ao mesmo tempo que você usa o medicamento no tratamento da perda de peso e emagrecimento, você precisa ajustar quantidade de proteína para que você não perca massa muscular. Você precisa usar alguns suplementos que podem ajudar e complementar a própria creatina, Pepsi Strong, para evitar essa queda de massa muscular, queda de energia e disposição, equilibrar nutrientes e vitaminas. Então, uma suplementação específica, personalizada, é importantíssima. Afinal de contas, você está ingerindo menos nutrientes e o seu corpo precisa desse nutriente de qualquer forma. Não pode deixar o ferro baixar, a vitamina D baixar, B12 baixar, B9 baixar. Vários nutrientes que precisam ser ajustados e acompanhados para que não haja esse cansaço, essa fadiga, a queda de cabelo por deficiência de nutrientes. Ajustar a parte hormonal é importantíssimo. A insulina é um hormônio, então a insulina está alta quando você está acima do peso, quando você é diabético, né? Então a gente precisa regular a insulina, avaliar... Tá com exames também, né? Exato. E como que a gente sabe o tempo que a gente usa, o tempo que a gente tira? Assim, se eu perdi, quero perder 10 quilos, perdeu. Também não é uma receita de bolo. A gente avalia a resposta do paciente à medida que se inicia o tratamento. E aí, é claro, tem pacientes que precisam perder 5, 10, 20, tem pacientes que precisam perder 40, tem pacientes meus que já perderam 50 quilos de peso em um processo de emagrecimento. Quanto tempo isso? Durante um ano, mais ou menos? Porque tem que perder de forma saudável também, né? A média convencional é um ano, mas eu tenho pacientes que perderam 40, 50 quilos em 4 a 6 meses. E isso conseguindo manter a progressão de massa muscular e equilíbrio na parte de um emagrecimento de fato saudável. Já falamos um pouquinho para quem são, então a gente pode passar isso. E é justamente isso, essa chave e o ponto principal, é uma ferramenta, não é milagre. Então, você precisa de um acompanhamento médico, você precisa de um ajuste de uma dose que é para o seu caso, que é para o seu corpo, que é para o seu corpo, para o seu organismo, e existe a necessidade absoluta de uma mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida é muito mais prioridade do que a própria medicação, porque é ela que vai sustentar, ela que vai manter. A medicação é uma ferramenta, um meio para que você consiga atingir sua saúde plena e integral. Então, nutrição, exercício físico, equilíbrio de nutrientes e hormônios, saúde mental, manejo de estresse, ansiedade, apetite, todos esses fatores relacionados à obesidade precisam ser ajustados e acompanhados. Tem muita gente que fala, também, né, emagreceu, comprando a caneta, tudo. Eu acho que a caneta, ela é benéfica, porque ela te ajuda a mudar esse estilo de vida. É como se fosse uma ferramenta a mais, sem dúvidas. Claro, não colocar só a responsabilidade na caneta, mas eu acho que ela vai fazer você querer ir pra academia. É um academia. meio para que você consiga ter resultados, para que o seu ajuste o metabolismo ali, porque tem pessoas... Obesidade não é só fechar a boca e treinar. Tem pessoas que comem pouco, que estão treinando, mas todas as questões metabólicas envolvidas com a obesidade precisam ser ajustadas. Uma HB glicada aumentada, ela não vai te deixar perder peso, menos... O que é HB? HB glicada, o seu perfil de insulina, resistência insulínica, são exames que a gente avalia e que na maioria das vezes estão alterados no paciente obeso e diabético também. Então, se isso não for ajustado e a medicação vai ser um suporte para isso, você não vai ter resultado, mesmo treinando, mesmo comendo certo, comendo pouco. Então, não é simplesmente fechar a boca
e treinar o buraco. Tem gente que fala isso, né? Ai, E o não, uso de exato, e as pessoas julgam. E as pessoas julgam Tá vendo, quem Tati? está Não te julgo usando mais, Tati. alguma medicação como se isso fosse simplesmente o que dá o resultado. E de fato não é. Você pode usar uma medicação, mas se você não mudar o seu estilo de vida, você ou vai reganhar ou não vai ter os resultados adequados para o seu tratamento. Uma outra curiosidade, algum medicamento substitui a caneta, assim, comprimido, por exemplo? Já existe isso ou não? Existe o oral da semaglutida, que é o nome comercial Rybelsus, né? Então existe sim o medicamento oral da semaglutida que é semelhante ao Ozempic, Wegovy. Então sim, existe o oral. Da tirzepatida não. A mesma farmacêutica estava até tentando produzir uma medicação semelhante oral, mas os estudos agora da fase final não foram muito bons, então acredito que eles vão até regredir no lançamento. Mas temos muitas medicações novas sendo aí estudadas, como por exemplo a próxima, bem provável que vai chegar ao mercado é a retratutida. A gente até vê algumas pessoas oferecendo e vendendo esse medicamento, mas ele não finalizou os estudos ainda, então não é indicado se usar essas medicações se não tem evidências finais dos estudos, por mais que seja uma medicação que a gente já viu resultados incríveis, mas ainda não se é indicado, não é aprovada pela Anvisa, pela FDA, então é importante ter essa consciência, não use medicamentos sem acompanhamento, muito menos medicamentos que ainda não foram aprovados. E façam exames. Então é isso. Bom médico. Vem cá, doutor Lucas. Cadê a rede social do doutor Lucas? Depois vai estar lá um videozaço, que o videomake dele tá aí bombando. O que você costuma postar, Doctor? Falo sempre, primeiro sobre o meu estilo de vida. Eu acho que se você quer incentivar as pessoas ao trabalho com saúde, você tem que levar isso com o seu próprio exemplo. Falo sobre saúde, sobre energia, disposição, sobre produtividade, suplementação, sobre longevidade. Então, frequentemente entrego dicas, vídeos, me sigam dr.lucasrezende. E mandem perguntas no direct que a gente vai respondendo também. Isso é importante, né? Não é só a perda do peso, né? Mas você tá bem, aproveitar, ser produtivo, ter uma vida pessoal, né? Uma vida social. O peso, eu falei sobre isso na minha rede social, sobre saúde e estética, tá? O seu corpo também diz muito sobre a sua saúde, tá? E estética, sim, também está relacionado à saúde, afinal de contas, é sobre o autocuidado, é sobre o amor próprio, é sobre a sua composição corporal adequada, então tudo engloba isso. Quando a estética já extrapola um transtorno de imagem, uma compulsão alimentar ou algum distúrbio alimentar, aí já não é saudável. Mas sim, estética também é saúde, autoestima, é posicionamento. Você gosta de sair com uma roupa que você se sente bem. Lógico, isso faz parte, autoestima. Totalmente. Tá bem então, colocado. Tudo isso engloba o tratamento também da obesidade. Saúde, longevidade, autoestima e bem-estar. Sobre o transtorno, né? Do querer ver também. Sim, com certeza. Aquela magreza. Tem muita gente que tem, a gente nem desconfia. Obrigada. Obrigado. Viu? Até breve. Até. Bora, meu povo! Você já usou canetinha? Não, Já, Lô? só na escolinha. Só- Elas são maravilhosas. Bora! Como assim, gente? O programa passou voando, eu nem percebi. Que rápido. Você já vai servindo? Já vou servindo. Enquanto você vai servindo, Doctor, vamos aqui conversar. A gente tá falando sobre distúrbios, né? A imagem. Isso também tem muito em criança, não tem? Tem, existe sim, transtornos alimentares, obesidade. Inclusive o que o Dr. Lucas estava comentando sobre o efeito rebote, muitos podem ser de algum transtorno não tratado, né? Que nem a pessoa às vezes usa caneta, aí para e volta. Por quê? Porque se não trabalhar os pensamentos, as crenças, a gente sabe que... Criança, eu vejo às vezes, uma vez eu vi uma cena que eu fiquei assim, numa padaria, tava os pais no celular, criança comendo e ela bem gordinha, e ela comendo, ela nem respirava, me deu uma angústia aquilo. E ela não estava comendo, né? Ela estava comendo alguma emoção ali, ela não estava comendo a comida. É a fome emocional. A fome emocional. Comer transtornado. Muitas crianças, até nós adultos, Sim. às vezes, tem uma angústia, vai comer doce ou comer algo para ali apagar aquela dor. Eu não sei se é correto, mas eu vou te perguntar, inclusive, porque você é Claro, psicóloga. vamos lá. Quando eu vejo a minha filha assim, comendo desesperadamente, eu quero uma coisa, não sei, eu falo, filha, você não tá com fome. Você tá com ansiedade, vamos respirar, Isso. vamos mudar o foco, vamos tomar um copo d'água, respira aqui com a mamãe.
E ó, não precisa acreditar na mamãe, faz, depois você experimenta. Bom, exatamente. Eu falei Isso é assim, uma técnica, inclusive a respiração cognitiva. Existem várias técnicas. Então a gente tem que alertar as crianças, os adolescentes, não deixar comer o que... Porque tem hoje, né, um movimento que fala, aceita seu corpo como ele é. Ah, não. Tem que amar o seu corpo como ele é, mas a gente tá falando de saúde também. saúde. Então a gente fica meio assim, nossa, onde eu doso isso? Falo pra minha filha, olha, você tá comendo já foram 2 pães, entendeu? E assim, isso pode vir a trazer uma obesidade, não sei se eu tenho que explicar pra ela. Ela tem Corpo 9 e aninhos mente hoje. é um só, né? Então, se ali as emoções não estão alinhadas, vai refletir na parte física também. Sim, por isso que a gente tem que alertar mesmo, né? Tem que Tem que estar exagerando no doce. Isso chama prevenção, né? Ensinando, explicando, psicoeducando. E, por exemplo, a gente sentiu que a criança, né, tá ali engordando um pouquinho. Qual é a maneira mais adequada de chegar até ela, conversar, né, sem ser agressiva também, falar pra ela não ter essa... Ai, então tô ficando feia, alguma coisa assim, que é super delicado, né? É uma fase de construção de imagem. Exato. A gente tem que ter muito cuidado quando for falar sobre isso. É bacana entender o que está acontecendo, qual a fase, né? Se é algo ali, porque eu falo, a criança tem a parte genética, mas não só isso. Tem a parte ambiental, comportamental, E a fase de crescimento, né? Que também elas Exatamente. comem mais. Então é entender, muitas vezes foge ali do dia a dia dos pais, então às vezes até buscar mesmo o psicólogo para avaliar, entender o que está acontecendo, para ver qual manejo, qual orientação para aquela criança. Senão ela vai desenvolvendo crenças de que ela é assim e pronto. Ah, eu não vou conseguir emagrecer e tudo bem. Uma coisa que eu vou levar, quero que a minha filha leve, que é o que eu levo hoje, é a atividade física. Ah, Eu sim. faço em qualquer momento. Atividade física é remédio, é antidepressivo. É tipo domingo, é cansada, é triste, é fraturada. Eu faço sempre no meu limite. Nem sempre eu consigo fazer muito. Sim, Às vezes eu faço porque pouco. o Às vezes esporte, eu vou ele pra academia e libera faço aí. 20 minutos. Mas os 20 minutos já mandou os hormônios pro lugar certo. Já. Já me deu a sensação de que eu sou capaz de fazer, Sim. né? Que eu tenho esse hábito. Então eu acho que é muito mente, né? Quando a gente fala de atividade Então, o física. esporte, exercício, ele é autorregulador das emoções. Então, se você está muito ansiosa ou sem energia, ele vai ali regular, né, suas E eu acho emoções. que o exemplo, né, ele arrasta. Esse dia eu tava super cansada. Eu falei, eu queria dançar, filha, mas eu tô cansada. Ela, mamãe, vai. Porque às vezes eu tô cansada, também não quero ir. Quando eu começo a dançar, eu começo a me divertir. E aí eu vou. E às vezes eu forço ela um pouquinho, né? Falar, filha, eu sei que você tá cansada, mas vai lá, começa, vai no seu limite. E depois ela volta super bem. Porque a nossa mente faz isso, inclusive com as crianças, né? As Com adolescentes. certeza. Ai, hoje não. Se a gente quer descansa. cobrar dos filhos, também tem que estar ali dando exemplo. É o exemplo, não adianta falar, vai, faz. Né? Eu sempre tô antenada a isso, ela tá me observando, né? É um espelho, não tem jeito, ela consome tudo. Por mais que eu não diga nada, ela tá consumindo toda a E ambiência. mesmo a criança que não gosta, o adolescente, tem uma técnica que chama ativação comportamental. Você vai ensinando aí, mesmo sem vontade. Porque não é todos os dias que a gente vai ter vontade de se exercitar. Então, ativando esse comportamento, com o tempo, vai ficando algo menos sofrido para quem tem dificuldade de fazer aí exercício físico. Aí você pode experimentar também, por exemplo, eu deixo minha filha experimentar tudo. A minha enteada não gostava de nada. Aí entrou no jiu-jitsu, tá adorando. Eu falei, tem que experimentar. Falou, olha, você vai precisar fazer um exercício. Então você escolhe, tem natação, gil, tem dança, tem balé, enfim. Mas escolhe alguma coisa para movimentar o corpo. Eu acho que isso é saudável. Sim, eu falo, o esporte, ele emula a vida ali. A pessoa vai tendo E mais muda o humor, atitude. gente, na hora. Exatamente. Começou a fazer, mexeu o seu corpo, já foi para outro lugar. Trabalha a socialização, né? Lidar com frustrações. Esses A esportes. percepção, a dificuldade, o durante, né? Até você pegar uma coreografia, é todo o processo, né? Hoje, numa geração ansiosa, não só a nossa, mas... eu Fica fiz mais ali adolescência. no online e tudo mais. Sim, Então, fazer ela entender que existe um processo, uma paciência, né? No preparo da comida, na atividade física, nos avanços. Tem dia que a gente vai avançar, tem dia que a gente não vai conseguir avançar e tá tudo certo, né? Se mantém ali, vamos embora. Que nenhum dia é igual ao outro, Desenvolver né? hábitos. Criança, adolescente não é igual. é isso mesmo. Tá vendo? Tá bom, chefe. O seu, quantos anos? 4 aninhos tem? É filho? Filho, Filho. Quantos anos? Qual o nome dele? Joaquim. Joaquim. Ele já pratica atividade, já vai pra escolinha? Ele faz judô na escolinha, faz judô? tem aula de dança, tem as atividades da escolinha, né? As brincadeiras. E ele fica lá em período integral, então ele tá sempre Em movimento. em movimento. E em casa, a gente nem precisa cobrar disso, né? Ele fala, papai, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo.
Aí eu paro o que eu tô fazendo, vamos brincar, beleza? Ai, vamos que bom. brincar, filho. Ativo. Bom, Outra ativo. pergunta que eu tenho dúvida, né? Hoje em dia, na minha época, minha mãe não precisava falar, olha, você fez o dever de casa? Eu já fazia tudo bonitinha. Na outra escola da minha filha, eu precisava ficar no pé pra ela fazer tudo. Essa eu não preciso. Aham. Né? E tinha um exercício também difícil demais, que elas não conseguiam fazer sozinhas. Eu falei, gente, eu acho que a atividade de casa tem que ser pra criança fazer, não pros pais. Ah, mas é pros pais interagirem. Eu falei, bom, aí é o pai que tem que saber como que ele quer interagir. Às vezes eu quero interagir com a minha filha pintando, dançando, E é né, fazendo diferente outras da coisas. nossa época, É os diferente, estudos né? de hoje. Mas eu nunca precisei, não sei se você era assim. Sua mãe tinha que falar, fez a tarefa? Ah, Colocou o tinha. uniforme, sério? Tinha. Ai, gente, eu era muito disciplinada, É. desde chiquita. Mas sabe que tem crianças que às vezes têm uma desregulação dopaminérgica, ainda mais hoje com essa questão do online. Então precisa, às vezes, dos pais estarem ali estimulando, até porque a gente vive uma época de excesso de estímulos, né? De informações. Sim. Então, às vezes, a criança vai precisar, sim, que os pais dêem ali um direcionamento. A minha filha falou assim, né? Ela falou, ai, fulano comprou, eles compraram o livro tal. Eu falei, filha, pergunta onde eles compraram, eles não sabem nada. A minha filha sabe de tudo, eu não sei se é ruim ou se é bom. Mas ela sabe onde comprou, quanto custou, quanto vai chegar. Ela entende do todo, sabe? Às vezes eu falo, não sei se sou eu, se é dela, né? Se é um exagero, mas ela, assim, ela é muito desenrolada. Ela vai até a recepção e ela resolve o rolê. Que bom, Com ela tem 9 uma boa aninhos. E eu resiliência. vejo as amiguinhas tão dependentes, eu falo, gente, será que eu tô errando? Sabe que Será hoje que a ela gente tá na fala frente? que é melhor ter uma boa saúde emocional, que daí ela consegue desenvolver os aspectos da inteligência. A criança, por exemplo, sempre tentar absorver tudo e tá ali ansiosa, que pode ser que ela adoeça e interfira, né? Minha filha vai e resolve com Deus. E ela sempre foi assim, não teve adaptação na escola. Ela deu... A adaptação foi minha, quem chorou foi eu. Ela deu tchauzinho e foi. Tipo, ela tinha, acho que 1 ano e 3 meses. Olha que legal. E sempre foi assim. Algumas vezes ela fala, ai, mãe, eu já não quero ir. Eu falo, você vai. Você vai pra escola. Nem sempre a gente quer ir, nem sempre eu quero trabalhar, mas eu tenho que ir, tenho que cumprir ali minha missão, meu propósito. E, enfim, a gente não Tudo sabe certo. se tá acertando, É, né? não sabe. O que eu gosto de fazer quando ele tá, né, dando show, né, tá estressado e joga as coisas e tá bravo porque alguma coisa aconteceu de uma maneira que ele não gostaria que acontecesse, eu falo com ele, ó, filho, não pode isso, porque isso e aquilo, isso e aquilo. Entendeu? Entendi. Então repete o que eu falei. Não sei. Eu falei, tá bom, então eu vou falar de novo. E aí eu falo algumas vezes até ele absorver, sabe? Eu estudo muito até hoje. Estudei bastante para poder criar minha filha. Que eu pensava assim, a gente estuda para desenvolver uma profissão, para entrar numa faculdade. Por que eu não vou desenvolver, né, um estudo para poder criar minha filha? Não que eu vá seguir a risco os livros ou que seja uma receita de bolo para todos, mas me ajuda muito. Então, assim, eu sei que nos momentos de destempero, se você falar, ele não vai ouvir na hora. Não vai. Tem que Exato. esperar acalmar e ficar ali, olha, num lugar seguro. onde Quanto ele mais possa informação, destemperar. melhor. Até porque as crianças, cada uma tem sua vulnerabilidade. Que nem a sua é menos vulnerável, mais desenvolta, né? Tem umas que não, que são mais sensíveis. Então, cada criança... E eu ensino ela a resolver os problemas dela. Na dança, a gente volta na dança, ela falou, mamãe, eu gosto de dançar com meu coleguinha, porque acho que é em 2. Ele tem mais ou menos a idade dela. Às vezes ele não acompanha. Eu queria dançar com as meninas da frente, que são as meninas maiores. Porque eu não me sinto desafiada. Eu falei, você vai lá e vai falar isso com a professora. Onde você brigar? Você falou, olha, a gente pode ir intercalando, né? Pra eu dançar com meu amiguinho aqui, mas com a minha amiguinha também. Ela foi, falou com a professora e resolveu. Olha, você E eu estimulou ela a ter precisei, atitude. e eu não precisei ir até lá, né? A vontade é de ir lá e falar, poxa, intercala, tal. Mas eu falo, não, eu posso estar amputando a minha filha. Isso, entende? você De está não resolver deixando ela problemas. crescer, né? Tá deixando ela se desenvolver. Eloá Ribeiro, eu ia falar Pinheiro, nossa Pinheiro. psicóloga de hoje. Cadê a rede social da Eloá, por gentileza, na tela? Olha aí, o álcool no cérebro, eu fiquei curiosa sobre isso, tá vendo? Sandra? Você Olha, que lá eu gosta. coloco bastante Ah. temas sobre compulsão, álcool, drogas, infância, que ele é meu filho. Foco, concentração, TDAH. Ai, é muito tema, né? Bastante. Eu adorei, você fala bastante de TDAH. E agora tá super em alta, a gente sabe se tem, se não tem, se é TDAH, se é ansiedade, se é... Né, que a gente faz? Hoje, né, eles falam, TDAH tá na moda, mas não necessariamente. Então, é importante avaliar para saber se é uma ansiedade passageira ou se é um transtorno, porque tem tratamento. Né? É importante saber o que
está acontecendo. Eu tô lendo um livro agora que fala de ansiedade e criatividade. Pra gente, na hora que vira ansiedade, a gente colocar em outro lugar. E eu tô gostando, porque tem dicas práticas. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar. Porque deixar de ser ansioso, eu acho que é muito mais difícil. Porque a gente já é, por natureza. Mas, ó, eu medito, faço atividade, como bem, durmo. Mas a ansiedade, ela bate, não tem jeito, né? Acho que A ansiedade é uma a emoção cobrança, natural. a velocidade das coisas. Exato. Agora você, meu bem. Eu. Rede social do nosso chefe, já chegou a hora de provar, ó, que maravilha. Eric de Lima, tá aí a rede social. Ó, que bonita, gente. Abre o apetite, né, olhando assim. Ó, que maravilha. Eu coloco alguns pratos, né, que a gente faz lá no hotel, outras são criações. E, bom, eu também estou no TikTok, também estou no YouTube, estou fazendo alguns vídeos de longa duração no YouTube para quem é da área. Não é um vídeo ensinando receita, mas é sobre falar sobre temas polêmicos, sobre o status quo do sistema ali dentro da cozinha. Então é dica para quem é chefe, é dica para quem é cozinheiro, para quem é gestor. E é isso. Maravilhosa, gente. Muito, ó, provei de novo, só pra ter certeza. Eloá, por favor, hein? Vou provar aqui Prova também. aí e me fala. Ele é muito bom, toda vez que ele vai. E esse você não tinha feito ainda, né? Maravilhoso. Vamos colocar a rede social dos meninos também. Os baianos. Ai, eu adoro Muito demais bom. campinho aqui sempre, hein? Projeto Aulão Show. Cadê a rede social deles? Coloca por gentileza. Essa é a rede social do projeto, é isso? E como é que faz pra contratar vocês? Isso. Aí pode mandar um direct no nosso Instagram ou pode falar no número de contato que é o 719-9410-7906. 71, que é Salvador, Bahia. 719 na frente, 9410-7906. Tem o Instagram deles separado ou só do aulão? Bom, né? Como funciona? Quanto tempo de aulão? Ou depende de quem contrata? A gente é acostumado em Salvador a fazer show de 3 horas. Sei. Quando é trio, carnaval, a gente faz 7. 6 horas, geralmente. E aí a gente consegue conduzir a dança por um bom tempo, né? A gente, Ela vai chamar em de alguns lugares, a gente faz 1 hora, 1h10, Finalizar. mas sempre acaba passando por Depende, quer que acabe. depende de quanto tempo aguenta. Isso, a galera não quer que acabe. Não quer que acabe. Quer, Bom, e a escolha das músicas? A gente tem as músicas que são feitas pelo cantor, né, Alisson Max, e são interpretadas por ele, junto com a percussão, com o Ravis, com toda a produção musical que ele faz, e a dança, a coreografia na parte da gente, e a gente escolhe as músicas que são músicas raízes do pagode baiano, que é diferente do pagode de São Paulo, tá? E a gente usa essa referência do pagode, criando músicas que ficam fáceis para dançar. as pessoas reproduzirem. Então o Aulão Show, o intuito é sempre fazer com que as pessoas reproduzam. E não a gente Boa, se apresente garoto. só. Que a Entendeu? pessoa curta, tudo ali, Só o tem que rolê. curtir e dançar com a gente. Ó, chega de comida, vem pra cá. Isso. Gente, ó, beijo pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos na dança, mete dança. Bora, solta o som. Se novinha com uma mão no joelho. Sucesso! Desce novinha com uma mão no joelho. Vai descendo, geral, geral, geral. Desce novinha com uma mão no joelho. E aí novinha, deixa eu te seduzir.